Olá, a Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu espero que você esteja empolgado para nós começarmos o estudo do livro Cântico dos Cânticos a partir de amanhã. Hoje, no para começo de conversa, eu quero trocar uma pequena ideia com você a respeito das minhas percepções e da maneira como nós vamos proceder com a leitura desse livro. Enquanto eu estava lendo, não apenas os comentários das Bíblias de estudo, mas também um livro a respeito de Cântico dos Cânticos, a gente observa que algumas pessoas elas discordam entre si a respeito de quem são os personagens apresentados neste livro da Bíblia. Então eu quero delimitar com você qual será o meu enfoque, para que você entenda a compreensão que eu vou expor para você enquanto nós meditamos capítulo a capítulo. Mas antes de mais nada, né, vamos falar sobre quem escreveu. Quem escreveu, de acordo com o que eu percebo pela leitura do texto, para mim parece que está muito claro, foi o próprio Salomão. Salomão, ele foi rei de Israel, cerca de 973 até 933 a.C. E Salomão ele foi o sucessor de Davi. Né? Salomão era filho de Davi com Batseba, e se você quiser acompanhar essa história, é uma história linda, você, apesar de todos os pesares, né? Linda, entenda-se, por favor, você pode ver lá em 2 Samuel, no capítulo 12, os versículos 24 em diante vão contar um pouquinho, você pode ler também um pouquinho antes, caso você queira ampliar a sua visão. Então, este é Salomão. E Salomão, pela própria palavra, nós sabemos que Salomão ele escreveu dentre 1.005 cânticos, né? Você pode ver isso lá em 1 Reis 4:32. Então, fica muito tranquilo entender o porquê do nome do livro, né? Cântico dos Cânticos, porque traz a intenção. E esse nome ele vem, né, o título em hebraico, ele vem logo do primeiro versículo. O primeiro versículo apresenta esse nome, Cântico dos Cânticos, que tem a ideia de trazer para a gente aquela ideia de o mais excelente dos cânticos, o melhor dos cânticos. Porque se ele escreveu em torno de 1.005 cânticos, veja bem, poderia ter sido posto outro deles na Bíblia, mas no cânone, né? Mas foi escolhido esse porque é o Cântico dos Cânticos, né? Então, com aquela ideia de, assim como a gente fala Senhor dos Senhores, ou seja, é o maior Senhor, o Cântico dos Cânticos é o cântico mais belo. E a gente acredita, né, que tenha sido Salomão que escreveu, como diz o próprio verso 1 do capítulo 1 deste livro. Agora, falando a respeito da maneira como nós vamos estudar, né, Cântico dos Cânticos. Algumas pessoas acreditam que Cântico dos Cânticos é alegórico, né? Traz esse diálogo entre o amado, a sua amada, e que na verdade está falando não de um homem e de uma mulher, mas está fazendo uma relação de Cristo com a igreja, né? O amado então seria Cristo e a amada seria a igreja. Ou ainda acredita-se num paralelo, né, entre Deus e Israel. Então eles vão interpretar todo o livro de Cântico dos Cânticos escrito por Salomão como esta alegoria, né? Ou tipologia, né? Como se estivesse falando destes dois personagens, né? Deus e Israel ou Jesus e a igreja. Eu vou estudar com vocês através de uma interpretação literal, que também é uma outra posição que existe e que tem um olhar mais voltado para o humano, né? Lendo Cântico dos Cânticos, eu fiquei pensando, uau, embora algumas partes a gente pudesse até relacionar, né, o amor do amado pela amada como o amor de Deus para conosco, em outros momentos, Cântico dos Cânticos ele é bem físico, né? Ele parece estar realmente falando do amor e do desejo entre duas pessoas que querem se beijar e que querem se acariciar. Não tem nada, pelo menos eu não consigo de maneira alguma enxergar isso de outra maneira, porque é o que está escrito. Então eu vou seguir com vocês essa interpretação literal. E eu deixo aqui, né, um warning, né, um aviso. Se você, eu acho que seria prudente, porque algumas pessoas escutam os meus áudios enquanto dirigem com as crianças para ir para a escola. Eu acho que seria prudente, se você não está preparado para ter algumas conversas com as crianças, você não escutar os áudios de cantares junto com elas no carro. Porque o texto, e a gente vai ver isso capítulo a capítulo, muitas vezes ele é bem íntimo.
mostra realmente a relação de uma mulher que deseja muito estar com o seu amado e de um amado que deseja muito estar com a sua mulher. Então, às vezes, eles trocam palavras bem carinhosas e algumas que demonstram não apenas o amor, mas assim, o amor do eu te amo, meu querido, mas o amor físico, o amor sexual mesmo. E eu acho muito interessante isso no livro porque, poxa vida, como que um livro que fala de desejo sexual é posto na Bíblia? Bem, eu acho que é maravilhoso Deus colocar para nós um livro que fale sobre isso, porque vem para quebrar aquela ideia que nós tínhamos de que o sexo é uma coisa ruim, de que a intimidade é aquilo que é repugnante diante de Deus. Ao contrário, né? Se nós tivéssemos sido criados apenas para a reprodução e não para o prazer, Deus não teria feito o nosso corpo com terminações nervosas tão maravilhosas e prontas para nos trazer alegria, né? Quando nós estamos tendo um contato íntimo com o nosso esposo. Portanto, a intimidade do casal não é algo vergonhoso diante de Deus. Foi Deus quem criou isso. O que entristece o coração de Deus é aquilo que é feito de maneira suja, é aquilo que é feito de maneira má, aquilo que é feito com aquele que não é o seu marido, né? A intimidade do casamento traz a segurança em que o casal deveria desfrutar o sexo que Deus preparou para que eles pudessem desfrutar, né? Aquilo que é feito fora do casamento, aquilo que é feito de maneira ilícita, isso é o que desagrada a Deus. Então nós vamos ver em Cântico dos Cânticos a crescente do amor e do desejo entre um homem e uma mulher e a pureza desse relacionamento e a vontade que eles têm de estar juntos. E o que eu vou fazer nesses capítulos é, primeiro, explicar para vocês literalmente o que está escrito. Olha, eles estão dizendo isso aqui, é isso mesmo. E nós vamos buscar tirar algumas coisas que se apliquem para nós. Como é uma poesia, né? Vamos deixar isso bem claro. Não é um texto didático, não é como Provérbios, em que Salomão vai dizer, faça isso, não faça aquilo, né? Não seja como isso, ou seja como aquilo. Não, nós vamos ver em Cântico dos Cânticos um poema de amor. Né? É uma poesia, então não é um texto didático, mas obviamente que traz para nós uma lição ou outra que pode nos ensinar coisas a respeito dos nossos relacionamentos, né? Do nosso relacionamento conjugal, ou no nosso namoro, ou no nosso noivado, ou para nós que um dia desejamos, né, encontrar uma pessoa para vivermos a nossa vida toda juntos. Ok? Deus abençoe muito você. Eu não sei se você está animado ou animada, mas eu estou. E vamos seguir. Vai ser uma bênção. Até a próxima.